Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero compartilhar com vocês aqui uma estratégia para swing trade em ações. E a gente teve aqui uma curva de capital bem ascendente para essa estratégia aqui, ó, trabalhando desde 2005 na ERG3. Para fazer essa estratégia a gente vai utilizar um envelope de médias. A gente vai pegar duas médias de 5 períodos, uma média exponencial de 5 máximas e uma média exponencial de 5 mínimas. 5 máximas, 5 mínimas. A gente vai ter esse envelope de médias aqui. Trabalhando no gráfico diário de determinadas ações, a gente vai ter um ótimo resultado para essa estratégia. Essa estratégia só vai trabalhar na compra. E ela vai fazer da seguinte forma: quando a gente tiver um candle fechando aqui, ó, próximo ao horário do fechamento do pregão, com uma variação de menos 1% de distância para a linha inferior do nosso envelope, então a gente vai ter o sinal de compra. Quando você pega aqui, ó, nesse caso, a variação que a gente teve do fechamento do candle para a linha inferior foi de menos 2,82%. Para que a gente possa fazer uma entrada de compra, essa variação ela precisa ser de no mínimo 1%. Então, se esse candle tivesse fechado aqui, por exemplo, ó, já seria o caso da gente fazer a entrada de compra. Aqui na situação ele fechou bem mais abaixo, ó, foi menos 2,75%. Então a gente tem a confirmação também da compra. Essa análise a gente faz faltando aí uns 10 minutos para encerrar o pregão. Ao entrar na operação, nós vamos ter dois sinais de saída. E a gente pode colocar um stop também nessa estratégia. No backtest aqui eu não coloquei, mas é possível colocar um stop de emergência aí, que no caso vai ser de 5%. Então se a gente entrou na operação aqui, por exemplo, a gente pode colocar um stop de 5% aqui, ó, tá? É possível colocar e é possível não colocar também. Vai aceitar os dois casos. Ao entrar na operação, então, a gente vai fazer o seguinte: primeiro sinal de saída é se caso algum candle fechar acima da linha superior do envelope. Algum candle fechar acima dessa linha superior aqui, a gente encerra a operação. O segundo sinal de saída é encerrar a operação se caso a gente estiver 2 dias posicionados e o candle estiver fechando no lucro, tá? Foi o que a gente fez aqui. Nós entramos na operação nesse dia, ficamos esse próximo dia inteiro posicionados, ó. Ficou o dia inteiro posicionado. Depois a gente esperou, veio o próximo dia, a gente ficou o dia inteiro posicionado. Faltando 10 minutos para fechar o pregão, a gente viu que a gente estava no lucro. Então a gente encerrou a operação. É assim que vai funcionar a estratégia. Se a gente já tiver 2 dias posicionados e a operação estiver no lucro, já encerra. Sai da operação, tá? É assim que vai funcionar esse setup. Aqui no caso, ó, ele conseguiu aí 1% de lucro. Vamos pegar mais uma situação aqui, ó, para a gente ver. Veja só o fechamento desse candle aqui. Quando você pega a distância entre a linha inferior e o fechamento do candle, você percebe que a gente teve uma distância de menos 1,13%. Isso aí está de acordo com o nosso sinal de compra. A gente precisa que algum candle feche a uma distância de pelo menos 1% com relação à média de 5 mínimas. Ele precisa estar fechando abaixo pelo menos 1%. E no caso aqui ele conseguiu fazer isso, né? Então, faltando 10 minutos lá, a gente fez a análise, viu que isso estava acontecendo, a gente entrou na compra. Ao entrar na compra, a gente tem aí a regra dos 2 dias posicionados e também a regra se fechar acima da linha superior do nosso envelope. Vamos ver aqui, ó. Primeiro dia posicionado. Vamos aguardar. Segundo dia posicionado. Foi lá, no segundo dia posicionado, faltando 10 minutos para encerrar o pregão. Tá no lucro? Encerra a operação. 2 dias posicionado. Ao final do segundo dia, se tiver no lucro, fecha a operação. Aí no caso, 1,50% de lucro. Vamos ver aqui, ó. Foi lá, ele fechou a uma distância de menos 1,43% com relação à linha inferior do envelope. Então isso daí é sinal de compra, tá? Faltando 10 minutos para encerrar o pregão, a gente percebeu que isso estava acontecendo e entramos na compra. Uma vez que a gente entra na compra, a gente vai ter a regra dos 2 dias e também a regra se fechar acima da linha superior do envelope, a gente encerra a operação. Primeiro dia posicionado, esperamos. Segundo dia posicionado, está no lucro, fecha a operação. É no final do segundo dia, certo?
faltando 10 minutos para encerrar o pregão, tá no final do segundo dia posicionado, foi lá, encerrou, saiu com 0,97. Distância do fechamento do candle para média de 5 mínimas foi de aí bem próximo de 1%, 1,10%. Então é a condição de compra. Vamos ver aí a regra dos 2 dias. Ó. Foi lá a regra dos 2 dias, fechou a operação 1,37%. Foi lá, ó, fechou aqui. Vamos ver a distância? Menos 1,33%, sinal de compra. Vamos ver a regra dos 2 dias. Foi lá a regra dos 2 dias, ó. Final do segundo dia tá no lucro, encerra a operação 2,21%. E aí você vai vendo aqui as diversas operações da estratégia, né? E você vê que ela foi fazendo isso, ó, trabalhando na compra. Aqui, ó, 1,90%, 0,62%, 3,64%, e aí foi fazendo, né? Fazendo as várias operações aqui. Essa estratégia, ela teve essa curva de capital que você está vendo aqui, ó, na EG3 gráfico diário desde 2005. Tem funcionado muito bem, né? Você está vendo aí como que ela tem funcionado. Tá aqui com esses resultados, ó. Taxa de acerto muito boa, de 87%, praticamente 90% de acerto, né? Fator de lucro de 3,71. Foi um total de 156 operações com payoff de 0,44, drawdown de 8%. A gente não está utilizando o stop fixo aqui, mas é possível utilizar. A gente pode colocar um stop de 5% aí para proteger a operação. Tá? A gente também pode colocar o stop de 5% ou mais, né? No mínimo 5%. Olha aqui na EQTL3, é outra ação onde esse setup vai funcionar muito bem. Olha isso, a gente teve aqui uma curva de capital bem ascendente, trabalhando com capital fixo, né? Eu fui sempre entrando com a mesma quantidade. E aí, com base no preço, ele fez o cálculo para entrar com capital fixo. E aí essa curva de capital foi construída aqui. E esse foi o resultado. A gente teve 124 operações com 83% de acerto, payoff de 0,36, fator de lucro de 3,76 e o drawdown de 11%. Aqui estão, ó, os números da estratégia, no caso as operações, né? Você vê aí que ótima sequência de lucro a gente teve aqui. Veja só, aqui na ITSA3 a gente teve essa curva de capital e os números da estratégia aqui, ó, foram 216 operações, 83% de acerto, payoff de 0,52, drawdown de 4,39%. E você tem aqui na Vivid 3, gráfico diário, é essa curva de capital aqui, né? A gente teve um total aqui de 170 operações, fator de lucro de 7,98, 86% de acerto, payoff de 1,03 e um drawdown de 2,83%. Aqui tá as operações, ó. Foi fazendo recentemente as operações da estratégia na Vivid 3. Vivid 3, olha que essa sequência excelente da estratégia nessa ação, né? Então é necessário escolher corretamente as ações, não é em qualquer ação que esse setup vai funcionar, principalmente nessas ações aqui que eu mostrei e em outras. Tem as ações certas para esse setup aqui de swing trade, não é qualquer ação. Na Vivid 3, por exemplo, ó, você tem aqui uma confirmação muito boa. Olha só essa sequência aqui. É que sequência excelente, várias operações lucrativas aqui, ó. Então tem que escolher corretamente a ação, né? Para poder ter os resultados aí mais favoráveis. Receba as diversas estratégias do canal. São dezenas de códigos abertos para que você possa usar à vontade no seu Profit Chart. Matricule-se hoje e receba, além dos diversos setups, um treinamento completo ensinando o passo a passo da criação de estratégias no editor do Profit Chart. E o melhor de tudo, ao fazer a matrícula, você recebe acesso ao nosso grupo de suporte, onde compartilhamos diversos códigos e criamos várias estratégias com base nas suas mensagens. Está precisando programar um setup e não sabe como? Através do nosso serviço de suporte, nós fazemos a criação do código para você. Matricule-se hoje e acesse tudo isso hoje mesmo. Compartilhamos os setups com códigos 100% abertos. Você poderá ir solicitando uma infinidade de códigos ao longo dos 2 meses de suporte. Você vai aprender a partir do zero como montar diversos sistemas de trade e obter estatísticas para descobrir estratégias vencedoras.
Um treinamento feito para ensinar os traders a serem além de investidores comuns, desenvolvedores de novas estratégias para a bolsa de valores.